falar sobre um determinado pedido que foi feito a alguém. Esse texto encontra-se em 2 de Reis 2, versículo 8 até ao versículo 14, e ele vai ser a base da nossa meditação. Vamos, agora que nos sentamos, vamos ficar outra vez de pé, lindos, para ler a palavra do Santo Deus, a palavra do Eterno, a palavra do Jeová Jiré. Amém? Vamos ler. 2 de Reis 2,8, que diz o texto: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, vamos dizer juntos: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou de um lado ao outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando duas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias porque lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomando a capa de Elias que lhe caíra, feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. Amém. Podem tomar o vosso lugar. Podíamos falar muito sobre Elias e sobre Eliseu como homens de Deus. Num pequeno contexto histórico, gostava de lembrar que Eliseu era servo de Elias. Eliseu foi encontrado quando estava ocupado a trabalhar com as juntas de bois, diz que eram 12, e ali ele trabalhava no campo quando ele foi eleito para seguir Elias, e com Elias aprender um ministério profético, com Elias tornar-se um homem de Deus. Um homem que iria ser relevante no futuro para Israel e para todo o povo. E algumas lições que nós podemos tirar, hoje só vamos falar sobre 3 lições, mas deixe-me dizer que há imensas lições para extrair deste acontecimento. A grande questão para nós nesta manhã tem a ver com o pedido, ou a pergunta que Eliseu fez, a pergunta que Elias fez a Eliseu, e o pedido que Eliseu fez a Elias. Ou seja, ele perguntou: o que queres? E com isto, quando Elias já era um homem com uma certa idade, Elias era um homem que estava a viver no fim da sua vida, mas havia a noção de que Deus o ia tomar, não ia passar pela morte, ia ser arrebatado, ia ser levado aos céus sem passar pela morte. Independentemente do que isto representa e do contexto histórico disto mesmo e até do contexto futuro que isto representa, há, sem dúvida, uma enorme mensagem para a Igreja para nós entendermos o que é que pretendemos nesta manhã. Elias pergunta: o que queres? Jesus também fez esta pergunta algumas vezes: o que queres? E nós, muitas vezes, não entendemos os contextos. Há uma coisa interessante na Bíblia que é entender o porquê. Às vezes nós pegamos num texto e explicamos o milagre, o acontecimento, e esquecemos alguns porquês. Porque realmente o que está escrito na Bíblia, de acordo com aquilo que foi dito pelo apóstolo, as coisas do passado são para nosso ensino. Jesus próprio disse, eles queriam um milagre, e Jesus disse: tendes o profeta Jonas, aquele que vocês rejeitam. Olhai para ele, aprendei com ele, vede o que aconteceu com ele, que também prefigura aquilo que vai acontecer comigo. E é interessante nós percebermos, vemos que Elias amava seu servo e o seu servo amava o seu mestre. E nós muitas vezes não entendemos onde está o caminho da nossa bênção, o caminho da nossa conquista, o caminho da nossa vitória. A nossa vitória não é conquistada
pelo facto de eu cumprir regras. A minha vitória não é conquistada só pelo facto de eu fazer parte de alguém. A minha vitória começa a ser conquistada pelo amor. O amor a quem sirvo, o amor a quem eu obedeço, o amor à palavra, o amor ao meu próximo. Esse é o caminho. Porque é que eu vou alcançar vitória na minha vida. Muitas vezes nós temos uma visão muito curta daquilo que é o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes nós achamos que aquilo que eu acho é que é importante. Como eu quero é que é importante. E muitas vezes não conseguimos perceber os porquês. Porquê é que assim? Porquê é que assado? E é interessante nós observarmos que a pergunta que Elias faz a Eliseu, ela tem como objetivo algumas lições para nós hoje. Diga, opa, Eliseu e Elias vão nos ensinar. Diz lá para quem está ao teu lado. Epá, isto vai resultar. Podemos compreender como Elias desejava deixar um legado para quem o seguia. Elias, ele não queria que o seu ministério fosse só um ministério que deixasse saudades, mas ele queria que alguém desse continuidade à sua obra. Tal como Jesus. Jesus não quis só fazer parte da história como alguém muito bom. Jesus quis que o nosso legado fosse a continuação daquilo que ele fez. Por isso que ele nos disse, como eu fiz, vocês fazei. Por isso ele nos disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus não quis um ministério só para ele. Jesus não quis ficar a estrela do universo. Porque ele, sendo estrela, ele disse, vós sois a luz do mundo, tal como ele é a luz do mundo. Não é? Portanto, nós não ficamos feitos só num passado histórico. Nós vivemos o presente, que é fruto de um passado. Então nós temos que entender o propósito que Deus tem para cada um de nós. Vemos como Elias queria dar algo que Eliseu considerasse importante. Note, a pergunta de Elias foi, o que queres? Pede-me o que queres que te faça. Pede-me. E eu creio, irmãos, que todos nós já ouvimos Deus a perguntar-nos o que precisas, o que queres. Só que muitos de nós dão respostas das mais diversas. Muitos de nós dizem as coisas mais incríveis. Uns pedem dinheiro, outros pedem fama, outros pedem reconhecimento público, outros pedem outras coisas. Mas o que Eliseu pediu foi algo grandioso. Não foi algo qualquer. Não foi algo para ele gastar naquilo que lhe apeteceu. Foi algo importante. Esta pergunta refere-se no momento em que era a única oportunidade que Eliseu ia ter para alcançar aquilo que ele desejava. A hora era aquela, não era mais tarde, não era antes, era aquela. Na hora em que Elias pergunta o que tu queres, Eliseu respondeu, e bem, olha, eu vou-te dar o que tu queres, mas tens aqui algumas coisas para considerar. Existe um momento na nossa vida de tomar o que precisamos para que a nossa vida seja diferenciada. Muita gente tem perdido a diferenciação que Deus tinha para a sua vida, porque ou na sua juventude não deu valor ao mais importante, ou no início do seu casamento não deu valor ao mais importante, ou em determinado momento da sua vida não deu valor ao mais importante e perdeu uma carreira. Às vezes se perdem grandes futebolistas, às vezes se perdem grandes carreiras artísticas, às vezes se perde muitas coisas importantes, porque no momento que eu era para estar firme, não fiquei. No momento em que Deus queria usar-me, não deixei. No momento em que eu tinha que ceder, não cedi. No momento em que eu tinha que entender algo, não quis entender. No momento que eu tinha que pedir aquilo que fazia a diferença, não pedi. No momento que eu tinha que dizer, ok, eu não dei. E isso é importante e relevante. Existe um momento na nossa vida de tomar a decisão certa. Eliseu, em seu pedido, ele foi estruturante. Mas o pedido dele, de acordo com aquilo que realmente o próprio Elias disse, foi duro. Elias disse, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não
não se fará. Há hora para pedir, há hora para receber, há hora para tomar a decisão certa. Um dia Deus disse, escolhei a quem quereis servir. Se a Deus, se aos deuses. A hora de nós entendermos o propósito que Deus tem para cada um de nós, muitas vezes nós não queremos viver. Porque é duro, porque é difícil, porque é muitas situações que não são a nossa vontade. Algumas lições. E Elias perguntou, o que queres? Vemos que Elias amava seu servo e seu servo amava seu mestre. Podemos compreender como Elias desejou com todo o seu coração que Eliseu seguisse. O incrível, como é que vemos Jesus a perguntar também a mesma coisa? Ao longo da história, Jesus sempre teve pessoas que o abordaram e lhe fizeram pedidos. Houve um pedido interessante que até parece que Jesus não estava muito bem naquele dia. Quando o cego clamou, Jesus tem misericórdia de mim, e aquele cego chegou ao pé de Jesus e Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Parece que Jesus não sabia o que ele queria, mas lógico que ele queria cura e Jesus deu, porque a hora de clamar era aquela. Quando Jesus passou, se aquele cego ficasse calado, provavelmente não receberia cura. Assim é a tua hora. Se tu não vês a hora certa para tomar a decisão certa, a vida vai andar e tu vais perder a tua oportunidade. Não é em vão que a Bíblia diz em Apocalipse, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Às vezes nós não entendemos alguns propósitos de Deus para nós. É interessante um pedido também no sonho de Salomão, quando Salomão em sonho, parece que lhe perguntam no sonho, Deus, é uma revelação, não há dúvida, e vemos que não foi um sonho qualquer, e Deus se revelou através do sonho a Salomão, filho de Davi, e lhe pergunta, meu filho, pede-me o que quiseres, porque eu te vou dar. E ele diz, a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Diz lá em 1 Reis 3:9. Vejam como Salomão, no seu pedido, é intencional. Já o mesmo acontece no grande pedido do próprio Eliseu, é um pedido intencional. Eu quero que vocês entendam o pedido de Eliseu. Porque muitas vezes nós queremos coisas, pedimos unção, ouça com atenção, pedimos unção, pedimos poder, queremos cultos assim assado, queremos fazer parte de ganhar almas ou fazer parte de uma igreja, não sei quê. E muitas vezes a motivação do nosso pedido não tem a ver com almas, não tem a ver com amor, não tem a ver com aumentar o número dos fiéis, não tem a ver com nada a não ser projeção pessoal. Eliseu, Salomão e tantos outros, eles clamaram por algo que não era para si, era para abençoar os outros. Não clamaram por algo para seu proveito, mas para a bênção dos outros. Oh, meus amados, o que tu pedes, para que serve? Qual o objetivo do teu pedido? Por que é que tu pedes o que pedes? Ai, pastor, eu estou a pedir algo do Senhor para isto. Oh, irmão, a coisa que mais me intriga nos nossos dias é a capacidade dos crentes hoje em argumentar para defender os seus erros. A argumentação do erro. A argumentação do que está errado. Pastor, eu não venho à igreja no domingo porque eu estou a trabalhar, porque assim vou poder honrar mais Deus com melhor oferta. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não posso. Pastor, eu não concordo. Pastor, eu não isto. E muitas vezes nós, irmãos, não entendemos o que realmente estamos a fazer. A bênção não está em fazer parte de algo do qual eu não tenho o coração. A bênção está quando eu tenho o coração em algo. Eliseu tinha o coração com Elias.
Eliseu tinha o coração pelo povo. É tal como Salomão pediu a sabedoria para conduzir o povo, assim Eliseu quis unção para poder curar o povo. Diga comigo, curar. Para libertar o povo, para ajudar o povo, para ter uma palavra certa para que o povo andasse no caminho de Deus. Os nossos pedidos às vezes são estranhos. Há pessoas que pedem coisas muito estranhas. Andam na igreja, sabem muito da Bíblia, mas só pedem coisas estranhas. Só vivem coisas estranhas. Só procuram coisas estranhas. Tiago 4.1 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos prazeres, quando diz a palavra deleites, tem a ver com prazeres, que nos vossos membros guerreiam, isto é, os nossos prazeres, o nosso corpo pede. Olha o que é que o meu corpo pede: praia. Hoje era praia. O meu corpo pede descanso. O meu corpo pede boa comida e boa bebida. O meu corpo pede pouca chatice e muito prazer. O meu corpo pede não ser contrariado. O meu interior pede viver à minha vontade. O meu corpo pede não estou para aturar ninguém. É isso que o meu corpo pede. O meu intelecto, o meu coração, o meu interior. Mas aquilo que nós vemos neste texto, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Estava a falar para a igreja, não estava a falar para descrentes. Estava a falar para crentes. De onde vem? Vem dos vossos prazeres. Porque vocês querem prazeres. Vocês não querem ceder. Vocês não querem andar conforme o princípio de Deus. Olha o que Eliseu recebeu de orientação. Não tires os olhos de mim. Não pares de olhar para mim. Se queres a bênção, anda comigo. E olha o que é que aconteceu. Mas nós, olha o que diz o texto de Tiago. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, nem o podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Olha o que diz. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Pedis para gastar nos vossos deleites, nos vossos prazeres. E Deus chama a estas pessoas nesta igreja adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Porquê é que nós estamos a falar? Porque a maioria das pessoas pedem mal. Pedem para gastar nos seus prazeres. Está escrito. Não sou eu que estou a dizer. Se isto foi dito à igreja lá, onde Tiago pastoreava, imagina a Isir. Coitada da Isir. Ai, Jesus, lá se vai a Isir. Hã? Porquê que vocês pedem? O que é que tu tens pedido a Deus? Que pedidos tens feito a Nosso Senhor Jesus Cristo? Ao Eterno, como dizem alguns. Ou a Yeshua, como dizem outros. A Jesus Cristo, como dizemos nós. E mais as outras coisas todas. O que são os teus pedidos? Os teus pedidos são para gastares nos teus prazeres ou os teus pedidos são para honrar o próximo? Ou os teus pedidos são para servir a Deus? E servir a Deus, ao contrário de que muitos falam, é servir na igreja. Há aqui algum filho de Deus nesta manhã? Então serve o Filho de Deus. E os filhos das trevas são para ser conquistados, para se tornarem filhos da luz. Pode dizer amém? Eu sei que a pregação não é gostosa, mas dê um aplauso à palavra. Não é a mim, é à palavra. Não é gostosa, eu sei que não é. Eu sei. Não é? Agora, o que Deus chama a igreja de Tiago é uma igreja adúltera. Não era a igreja toda, era alguns. Porque nunca são todos. Veja na igreja de Coríntios, a igreja como pior exemplo possível não havia ali naquele tempo. E ainda pior que a igreja de Coríntios é a igreja de Laodiceia.
A igreja da Ásia. Aquela igreja poderosa que nós gostaríamos de ter. Uma igreja cheia aqui de milhares de pessoas, com todo o dinheiro do mundo, com o melhor LED, o melhor projetor, com as melhores condições sonoras, com o melhor grupo de louvor, com o maior power, uma igreja cheia de power, com orações de power, aquela oração bem de rijo que todos gostamos, e depois vêm aqueles profetas profetizar coisas maravilhosas, e eis que o Senhor te diz. E a gente fica todos arrepiados, não é? E depois a gente quer uma igreja assim. A igreja de Laodiceia tinha tudo. Tinha poder, tinha fama, parecia que tinha unção. É uma igreja de uma visão incrível, aquela igreja. Jesus disse, eis que tu tens fama de que vês, mas não és vivo. Tu não vês nada, tu és cego. Tens fama de vivo, mas tu não és vivo, és morto. Tens a fama que estás vestido. E a veste é a veste de salvação, quero dizer. Eu hoje estou bem vestido? Não. Nada me fica bem. Uma tristeza. Não está, não. Eu era um fatinho de gravata, mas transpirava que nem um cavalo, começava aqui a derreter-me em água. Eu gosto muito de um fatinho, assim, aquele fatinho sem gravata, assim, padre, eu gosto. É, assim, vestido, Benin, com aquele anel assim. Não é nada, não brinques com aquele homem. Respeito muito Benin. E cada um tem o seu formato, não tem mal nenhum. Eu não posso ser aquilo que Deus não quer que eu seja. Mas se Benin for o meu líder, eu posso imitá-lo. Lutar para ser o melhor. Isto aconteceu com Eliseu. O que é que Eliseu pediu? O que é que Eliseu pediu? Um dia o meu filho recebeu uma profecia. Deve ter aqui 24, 23 anos. O Rodolfo. E eu ainda hoje me lembro e acredito nisso. E acredito naquela profecia. Que ele ia ter o dobro da conquista que eu conquistei, o dobro de tudo que realmente o pai conquistou. E o pai conquistou ainda pouco. Por isso que eu tenho que lutar para conquistar muito ainda. Porque se eu quero que ele conquiste o dobro, e esse homem profetizou isso. Se foi da carne, se foi do espírito, se profetizava tudo para todos daquela maneira, não sei. E acho que ele viu a minha mulher com um tacho, não foi? Uma panela. E começou... Alguns irmãos devem se lembrar. Quem é que se lembra disso? Ninguém se lembra já? É muitos anos. Tu lembras? Ok. E olha, com ela a profecia está. E com ele está no caminho também. Ele está a conquistar mais que eu, não é? Então... O que é que acontece, irmãos? A gente desejar fazer mais e melhor que o nosso líder é legítimo. Não é para concorrer com ele. Não é para dividir o que ele conquistou. Não é para destruir e dizer eu sou melhor que tu. É para honrá-lo. Porque o que Eliseu quis... foi o dobro do Espírito Santo que havia sobre Eliseu, para que os milagres que Elias fez, ele pudesse fazer ainda mais, para honrar o seu Deus e para deixar um legado do seu líder, onde ele podia ver que aquilo que o líder fez vai ser honrado para sempre. E foi, ainda hoje estamos a pregar sobre ele. O que Jesus fez foi a mesma coisa. Meus filhos, soprou sobre eles o Espírito, soprou ou não soprou? E em Atos 2 ainda soprou mais sobre todos os que o buscaram, todos os que estavam à espera. Estavam aonde? À espera em Jerusalém. Porque a ordem era esperar em Jerusalém para que do alto fossem revestidos do poder e fossem cheios do Espírito Santo para se tornarem testemunhas cheias de poder e fé para fazer a sua obra. E eles estavam lá. Estavam ou não estavam? Estavam lá ou não estavam? Não podiam sair de Jerusalém. Quem não estava em Jerusalém não recebeu a bênção. Eliseu não recebia a bênção se não estivesse junto do seu servo, do seu líder, e junto e olhando para ele. Não para ver se ele tinha defeito, mas para cuidar dele porque estava velho. E às vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o preço. Queremos a bênção, mas não queremos esperar. Queremos a bênção, mas não queremos fazer como Deus quer. Porque pedimos, mas pedimos mal. Pedimos para gastar em coisas erradas.
Os nossos pedidos são importantes, mas porque pedimos é mais importante. Você não percebeu? Os nossos pedidos são importantes, mas o motivo pelo qual eu faço os meus pedidos ainda é mais importante. Porquê é que eu faço este pedido? Porquê é que eu quero isto de Deus? Em Mateus 20 diz que aproximaram-se de Jesus pessoas para fazer um pedido estranho. E neste caso foi a mãe dos filhos de Zebedeu. Alguém se lembra do pedido dos filhos de Zebedeu? Estamos a falar de pedidos estranhos. Diz a Bíblia que, chegando ela a Jesus, ela respondeu e diz que estes meus 2 filhos se assentassem, pediu que se assentem um à direita e outro à esquerda do teu reino. Jesus, porém, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizendo-lhes eles: podemos. Podemos. E disse-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja como alguém vem pedir uma coisa estranha a Jesus. Eram 12 discípulos, mas aqueles 2 eram a elite. Como alguns acham, não é? Os meus filhos são os melhores. Os meus filhos são a elite. Os meus filhos há que podem. Os meus filhos são mais inteligentes. Os meus filhos assim. E Jesus disse: não. No reino de Deus é tudo ao contrário do reino humano. No reino de Deus o maior é o servo de todos. No reino de Deus quem serve é maior. Quem se submete é maior. No reino do homem quem se eleva e exalta e se tem poder para o fazer é o maior. Mas no reino de Deus quem se humilha é o melhor. O maior não é o que é elevado. O maior é o que se humilde. Se torna humilde, que é servo. Meus amados, quando queremos lugares de destaque e queremos coisas que não fazem, muitas vezes não fazemos ideia do preço que iremos pagar. Você imagina o que seria a sua vida se você orasse pelos mortos e eles ressuscitassem? Você imagina o que seria a sua vida se estivesse a viver a experiência que Jesus disse: vós fareis maiores obras do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Ou seja, conseguimos na terra fazer ainda maiores obras do que o próprio Jesus em termos de cura, libertação, de montes de coisas. Olha, eu podia fazer maiores, já tenho 25 anos de ministério, Jesus teve 3. Certo? 3. Ou não é? Já podia ter feito muito mais. Claro que eu não faço o que Jesus fez. Jesus morreu por nós, eu não podia morrer para salvar a humanidade, porque eu sou pecador e ele nunca pecou. Mas em termos de obra, em termos de trabalho, houve muita gente que morreu como Jesus, que deu a vida pela causa. Uns já debaixo de pedradas, outros morreram numa cruz igualmente. Há quem diga que outros não quiseram morrer tal como Jesus morreu e pediram para morrer de cabeça para baixo porque não se achavam dignos de morrer como Jesus morreu. Nós podemos, irmãos, fazer coisas incríveis em nome dele. Mas tu estás disposto a fazer o que Jesus mandou? Eliseu foi chamado quando estava ocupado nas compras, a lavrar a terra do Pai. Ele não quis ser pastor, não quis ser mestre, não quis ser tornar-se aquele servo de Eliseu só porque sim. Ele estava ocupado. Deus não chama desocupados.
Deus não chama gente só para criar igrejas e igrejinhas. Deus chama pessoas com uma vocação e um propósito e um compromisso. O que hoje se vê nos nossos dias não é a obra de Deus. Muitas vezes é a obra de homens. Porque nós não estamos a ver as pessoas a ser guiadas pelo Espírito Santo. Estamos a ver as pessoas a ser guiadas pelos seus sentimentos. Os teus sentimentos te levarão à ruína. Os teus sentimentos... E a ruína pode ser seres milionário, mas sem Deus. Terminares da pior forma. Não é necessariamente ser miserável, porque muita gente acha que o seu sucesso financeiro reflete a sua vida espiritual. Meus irmãos, sobre isso só tenho a falar de mim. Eu sinto-me bastante, bastante mesmo, insucesso espiritual. Porque eu gostava de ver a minha igreja, a igreja que Deus me deu para pastorear, de multidões. Gostava de ver os mortos a ressuscitarem, os cegos a ver e os paralíticos a andarem. Não tenho visto. Já vi algumas coisas, já aconteceram muitas coisas, mas ainda não vi o que eu desejo ver. Sucesso financeiro tenho. Acredito que estou no propósito de Deus. Mas acredito que falta muito para chegar ao sítio que Deus quer. Acredito que sim. Mas alguns de nós, não tendo nada, não sendo nada, não tendo qualquer... Alguns nem Deus habita, mas são tão mestres, são tão sábios. Sabem tanto como fazer igreja. Sabem tanto como ser igreja. Sabem tanto como criticar os outros. Eliseu simplesmente se submeteu ao seu Senhor. Os discípulos tiveram que aprender a lição. E nós, irmãos, o que é que nós queremos aprender? Que pedidos estamos nós a fazer? Será que só pedimos para nós dinheiro, casa, o pãozinho de cada dia, um carro, ter uma família com saúde? Será que é isso que é nosso pedido a Deus? Ou será que tu não pedes nada por causa dos outros? Porque para sustentar a tua casa não é preciso pedir. Já está prometido de Deus que Ele não vê o justo a mendigar pão. Falta-te pedir pelos outros. O teu ministério é por causa dos outros. O teu ministério não é andar atrás de ovelhas, é andar atrás de perdidos. O teu ministério, meu amado, não é abrir igrejas onde já há 50 igrejas, como é a moda nos nossos dias, abrir igrejas e andar a sacar crentes de uma igreja para a outra, como que se isso fosse uma bênção, como se fosse Deus a fazer. O teu ministério é ganhar almas. O teu ministério é buscar os perdidos. O teu ministério é dar a vida pelos outros. E o teu ministério, se é pastoral, é cuidar das ovelhas. E cuidar das ovelhas não é dizer o que elas querem. Não é o fazer o que elas querem. Cuidar das ovelhas é dar o que elas precisam. Temos que entender o que é que nós pedimos. Temos que pedir coisas a Deus que sejam úteis para servir o próximo. Se alguém não tivesse cuidado de mim há muitos anos atrás, eu hoje não estaria aqui. Há dias um jovenzinho novo perguntou-me o que era necessário fazer para receber Jesus. Há muito tempo que eu não ouvia um jovem a pedir: pastor, o que é que eu preciso fazer para ter Jesus? Eu estou feliz, eu não queria igreja, agora quero igreja. O que é que tu fazes para que os outros queiram Deus? Nós somos sal, somos luz, nós temos dentro de nós um rio de água viva que brota para alimentar a sede. O que é que nós estamos a fazer para que as almas sejam salvas? Os crentes que andam por aí espalhados ainda sem pastor, tenha medo que eles vão encontrar pastor. Mas os que não têm pastor, os que não têm Jesus, os que têm um falso cristianismo, os que vivem de forma errada, o que tu estás a fazer por eles? O mesmo Jesus que curava, cura. Eliseu, ao pedir pressão dobrada do Espírito que havia sobre Elias, o dobro dos milagres aconteceram com ele. Sabia disso? Todos, foi tudo em dobro. A sabedoria, tudo ele foi mais ousado que Elias. Mas em momento algum você viu Eliseu a desonrar o seu mestre.
José foi o líder de Israel quando Moisés morreu. Mas diz a Bíblia, primeiro era servo de Moisés, para depois se tornar servo do Senhor. Você sabe o que é que José fazia? José não largava o seu líder. Josué não largava o seu líder. Quando ele entrava lá para o tabernáculo, ele ficava à porta a ver se conseguia apanhar uma lascazinha daquela unção e daquela presença. Tu segues o teu líder ou quantos líderes segues tu? Quem domina o teu coração? Quem tu estás seguindo? Quem tu estás ouvindo? Quem é que guia a tua vida? Quem é que orienta as tuas decisões? Eu sei que muitos não gostam, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Você sabe o que representa isso, ser guiado pelo Espírito Santo? Significa estar abundante em Deus. Deus habita e não entra lá mais nada senão Deus. Mas Deus sai se entrar outra coisa. E a Bíblia diz em Tiago, que acabámos de ler, o Espírito Santo tem ciúmes daquele que dá lugar a tudo o que não é Deus. Queridos, é hora de nós entendermos o que queremos de Deus. O que queremos da igreja. O que queres de mim também como teu pastor, se é que o sou. Ou sou o teu entertainer. Pode ser, só um entertainer. Mas quero dizer que há melhores que eu. Há alguns fazem rir muito no culto. Há alguns vão animar o teu ego. Há aí muitos pastores que vão te dar uma palavra que tu sairás com mais alegria do culto. Mas aquele que confronta o teu pecado e o teu erro, esse não é tão desejado. E isto é um sinal dos últimos tempos, que nos últimos tempos teremos ouvidos como são nos ouvidos e procuraremos para nós pregadores conforme os nossos pecados, os nossos desejos. Que pastor tu queres? Que igreja tu queres? Igreja com muito louvor, muito barulho, mas é só isso? Ou uma igreja onde somos confrontados a amar, a perdoar, a abençoar, a olhar para o próximo? Por fim, o pedido de Eliseu era para servir para curar, libertar, restaurar, orientar o povo. Sempre que pedimos a Deus, temos que entender o que pedimos não deveria ser para nós, mas mais para os outros. Condições para alcançar o nosso pedido: estar com Ele até o fim. Se tu queres receber de Deus toda a bênção, nunca te esqueças, está com Jesus até o fim. Está com o teu líder até o fim. Dá a tua vida por aquilo que dizes que é certo. Pedro disse, nunca te negarei, logo a seguir negou. Mas também se arrependeu e voltou. Muitos prometem ser fiéis e não são. Quantos já chegaram a Icir, pastor, esta é a minha igreja, um mês depois já cá não estão? Outros nem vêm mais. Porque se querem uma igreja para eles serem estrelas, para eles subirem ao altar, para eles pregarem, mas é que o problema é que eu deixo pregar. Pregue na rua, prega no teu trabalho, fala do amor de Jesus, és ungido, cura os enfermos, liberta os oprimidos, expulsa os demónios lá fora, ganha almas para Jesus quando estás a trabalhar. Ou tens que subir ao púlpito para estar na igreja certa, para seres aceito, para ser reconhecido, para ser aplaudido? Que igreja é dos nossos dias que só procuramos protagonistas? O que é que tu queres? Quais são os teus pedidos? Tens que estar até ao fim. Quando a gente casa com a esposa, foi dito que ficaremos até ao fim. Passado um mês, muitos estão-se a separar. Você acha que eu gosto de tudo que a minha mulher me faz? Tem momentos que me apetece ralhar e ralho. Ela é chata. Mas eu também não sou grande espingarda. Também não sou grande coisa. Você acha que seguir Jesus dá vontade todos os dias? Fazer a vontade dele todos os dias? Alguém acha que eu tenho essa vontade? Há momentos que não me apetece amar. Há momentos que não me apetece perdoar. Há momentos que me apetece mandar todos e dar uma volta. Até Jesus teve um momento assim difícil. Ó geração incrédula, até quando vos suportarei?
Chegou ao templo, estava lá um covil de ladrões e bandidos a fazer negócio da sua casa, partiu aquilo tudo. Quando ele estava no Getsemane, Jesus disse: meu Deus, vê lá se arranjas outro para o meu lugar. Mas olha, eu faço a tua vontade. Há uma parábola na Bíblia que fala de dois filhos. O pai pede a um para fazer uma coisa. Ele disse: ok, pai, vou fazer. E o outro disse: não faço. O que prometeu fazer não fez e o que prometeu não fazer fez. Qual dos dois tu és? Que pedidos é que tu fazes? Que motivações tens para os pedidos que tu pedes para seguir Jesus? A unção que tu tanto procuras. Houve uma fase do nosso ministério que nós acompanhámos um grupo de pastores para orar sobre avivamento. Ungimos Portugal de norte a sul com azeite. Atos proféticos incríveis, maravilhosos, feitos com muita paixão. Mas o avivamento, ele só irá acontecer se verdadeiramente nós tomarmos entendimento de que buscar Deus, ter Deus, implica segui-lo de facto. E não viver ao domingo certo e durante a semana errado. Significa viver todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também temos que entender, meus amados, estar com Ele até ao fim. Também não podemos tirar os olhos do que é certo. Elias, a orientação que ele deu a Eliseu foi: não tires os olhos de mim. E nós não podemos tirar os olhos da palavra de Deus. Não podemos tirar os olhos daquilo que é importante. Olhai para mim, dizia a Bíblia, e sereis salvos todos os termos da terra. Não retirar os seus olhos daquilo que é orientação para a bênção. A tua bênção está em obedecer a Deus. A tua bênção está em ser guiado pelo Espírito Santo. A tua bênção está em amar o teu próximo, perdoar o teu próximo. A nossa bênção, igreja, está em unidade. Sabia? Uma igreja desunida não vai a lado nenhum. Com reuniões e reuniõezinhas da treta, com orações e oraçõezinhas da treta. Não tem outro nome, é da treta. Você não conquista ninguém. Muito menos levanta a igreja para se tornar uma igreja relevante. Mas quando você se une, quando você se humilha, quando você busca Deus com todo o seu coração, quando você aprende a sofrer o dano em silêncio, quando você aprende a levar a paz àqueles que não têm paz, quando você ouve uma murmuração e a mata logo à nascença, quando você ouve alguém a fazer aquilo que pode prejudicar não só a igreja, como o trabalho, como aquilo que a igreja está na terra a fazer. A igreja não está na terra para fazer cultos, ou para fazer cultos bonitos. A igreja está na terra para ganhar almas e para celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ouviu? A igreja está na terra, irmãos, porque no dia que a igreja não fizer o seu papel, Jesus leva os que ainda são igreja. Estamos aqui para ganhar almas, estamos aqui para ser luz e sal. Se o deixarmos de ser, deixamos de ser igreja. Então vamos ver como é que está a ser desenvolvido a nossa vida como igreja. Estou a falar instituição, estou-te a falar tu. Eu sou igreja, tu és igreja. Nós somos comunidade. Muitos querem a bênção, mas não querem olhar na direção certa. Conforme foi levantado a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem fosse levantado. E isto vem num contexto em que o povo estava a morrer por causa do seu pecado, no deserto. O deserto tinha serpentes e escorpiões que picavam com veneno as pessoas e morriam. Mas quando Moisés levantou uma serpente de bronze, quem olhasse para a serpente era curado e salvo da morte. Assim somos nós quando olhamos para Jesus. Deixa de olhar para os outros. Olha para Jesus. Deixa de ver o defeito de quem te rodeia. Olha para Jesus. Porque é lá que está a cura. É lá que está a libertação. É lá que está o perdão. É lá que está a restauração da nossa vida. Se tu queres que Deus responda aos teus pedidos, respeita
o legado do teu líder, o legado que Jesus deixou. O líder terreno dizem que sou eu, mas o líder espírito, o líder eterno é Jesus. A igreja precisa de respeitar o legado de Jesus. Muitos querem a herança, mas não querem respeitar o autor da herança. Queremos todos bênção, queremos todos prosperidade, queremos todos muita bênção, muita coisa, mas não queremos respeitar o dono da herança, aquele que deixou a herança. Muitos querem o evangelho das boas novas, mas não querem o evangelho da perseguição, da negação de nós próprios, da renúncia, do amor ao próximo, como a nós mesmos. Mas queremos o evangelho da esperança, das boas novas, aquele evangelho, ai que alegria, fui a ICIR e o pastor deu uma palavra que até parece que os meus pecados não são assim tão pecados. São pecadinhos. Muitos querem a igreja para se realizar de forma pessoal. Reconhecimento, a aceitação. Outros querem a igreja para ter lucro. Mas quando vem a adversidade, saltam, fogem. Quando vem uma dificuldade, vão à procura de outra igreja. Porquê? Porque não têm ligação. Porque não são igreja. Porque não são guiados pelo Espírito Santo. Há dias alguém que deixou a nossa comunidade dizia-me assim: ó pastor, eu vou sair da ICIR, não consigo entrar, não consigo olhar para certas... relações, problemas de relacionamentos. E eu disse: meu querido, mas como é que tu vais estar no céu? Como é que vamos estar no céu? Alguém me consegue ajudar? Como é que eu vou para o céu e encontrar pessoas que na terra eu não me dou com elas? Mudo de igreja por causa de pessoas. Muitos querem sangue, querem destruir, querem que a gente... Eu disse, eu não expulso homossexuais, ladrões, bandidos e homicidas da igreja. Não excluo. É mais fácil excluir um fariseu, com o espírito fariseu. Mas mesmo esses deixo-os andar, se houverem fariseus na ICIR. Sabe porquê? A Bíblia diz que o injusto não permanece na congregação dos santos. Queridos, ouçam com atenção. Há dias o pastor Caleb disse que a igreja não é um hospital e ninguém quer hospital. Mas um hospital também é um lugar de cura. Ou não é? A igreja é tudo um bocado. É hospital, é paraíso, é glória, é isto, é aquilo, é tudo. Porque aqui nós encontramos cura. Aqui nós encontramos amor. Pode dizer amém? Alguém já se sentiu amado na igreja? Eu já. Mas deixe-me dizer, se tu queres encontrar bênção, se queres ver a bênção de Deus na tua vida, tens que respeitar o legado que Jesus nos deixou. E o legado é muito importante. Não é fácil obedecer a tudo. Respeitar o que está instituído é o caminho da nossa bênção. A bênção vem quando respeitamos o líder, quando respeitamos o legado, quando respeitamos a palavra de Deus. Diga comigo, eu preciso respeitar a palavra. Porque a palavra foi o que Jesus deixou para eu respeitar. Não é fácil obedecer a tudo o que nos é ensinado no reino, mas acredito que é o melhor para mim. Não é? Nem tudo é fácil. Mas diga comigo, nem tudo é fácil, mas tudo é bom para mim. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Ele teve um ministério incrível. Também foi perseguido incrivelmente. Olhe para a Bíblia e entenda. Seguir o Evangelho significa ser perseguido, ser contrariado, viver muitas vezes contra a nossa vontade. Eu há bocado partilhava com um querido que está aqui, que ele está a ouvir-me, e dizia-lhe: você acha que eu gosto de tudo o que Jesus manda fazer? Tudo o que está escrito é fácil para mim? Alguém aqui, eu sei que tudo o que está escrito é bom, mas nem tudo eu quero. Nem tudo a minha carne deseja. Nem tudo é fácil de obedecer. E se há uma coisa que custa obedecer, é a questão relacional.
O nosso maior problema nas comunidades. Há dias a minha mulher ouviu, eu não ouvi ainda, esse pastor amigo a pregar sobre aquilo que nós passamos a vida aqui a falar. Amar o próximo como a nós mesmos. Para mim é o ponto mais difícil. Alguém concorda comigo? Porque o próximo significa aquele que mais nos magoa. Porque quem nos magoa é o mais próximo. Porque, irmão, lá o putinho a mim não me magoa nada, só me irrita. Mas tu que és meu irmão, tu que vives perto de mim, podes me magoar profundamente. E eu tenho que te amar. Eu tenho que te perdoar. E não posso mudar de igreja por causa de ti. Você está cá. Se tu sabes de alguém que muda de igreja por causa disso, ou se vem para aí Ciro porque está zangado com alguém noutra igreja, diz-lhe que esse não é o caminho. Vai lá para a tua igreja, pede perdão a Deus e restaura-te com o teu pastor, ou restaura-te com a pessoa que estás mal. Porque vais para lá e o teu pecado continua dentro do teu coração. O nosso pecado não sai. A gente finge que sai porque temos hoje muitas lições de coaching. Aprendemos muito sobre a linguagem hoje muito positiva. Aprendemos a camuflar os nossos sentimentos. Mas eu quero te dizer que a presença de Deus na tua vida só existe se tu amares toda a gente. Se tu não amares, se tu não perdoares, tu não tens que te relacionar com a pessoa na tua casa todos os dias. Não é isso. Mas tu tens que perdoar. Vamos ficar de pé. Hoje as igrejas estão cheias de casais que se divorciaram e que as esposas ou os maridos têm mágoa contra os ex. Estamos com igrejas cheias de mulheres e de homens que foram violados em criança. Estamos com as igrejas cheias de pessoas que foram ofendidas em tantas coisas e que não conseguem perdoar. Amados, o caminho da nossa vitória está na libertação do perdão. Perdoa, porque há um versículo muito simples na Bíblia: quem não perdoa, não será perdoado. E perdoar não é virar as costas. Estou farto desta gente, chega ao pé de mim e diz: pastor, eu amo muito você, mas vou-me afastar de si. Não percebo que amor é esse. É como eu gosto de dizer: meu amor, eu amo-te muito, minha doce esposa, mas vou arranjar uma miúda de 20 anos, porque já não consigo estar contigo, meu amor. Isto é amor? Quem ama está até ao fim. Quem ama luta pelo casamento. Quem ama perdoa. Ou você acha que eu nunca tive que perdoar a minha mulher e ela nunca teve que me perdoar? Os meus filhos, a mesma coisa. Você não acha que a gente nunca teve sessões de pedidos de perdão? Eu sou um bocado bruto. Hã? Eu com a minha mulher já fizemos um trato. Não precisamos mais de pedir perdão, porque a gente perdoa logo. Mas diga-me lá, o maior problema das comunidades está nos relacionamentos. Eu peço perdão, mas vou ser massacrante sobre o tema. 6 mandamentos são da relação que temos uns com os outros. 4 mandamentos é a nossa relação com Deus. Todo o Evangelho é cheio disso. Nós temos de ter cuidado, irmãos. Vou-te dizer um segredo. Jovens, agora para o som. Para estes cachopos aqui, que têm havido aí problemas com os jovens. E depois afasta-se um, atrai outro, e é sempre. Haja menos confiança entre vocês. Saiam menos à meia-noite ali para o meio da rua, para o meio do jardim. Vão mais para casa orar e estudar a Bíblia. E brinquem. E estejam quando podem, mas não exagerem. Porque a Bíblia diz: o excesso de confiança estraga. Tira ao pé da casa do teu vizinho para que ele não se farte de ti. Irmãos queridos, famílias que se não passam um domingo sem estar juntos. Parece que já não são felizes se não almoçarem juntos. Famílias com outras famílias. Experimentar com a sua mulher e com os seus filhos.
Saia, vá ao cinema com eles, ver a Barbie, que andam para aí a pregar contra a Barbie. Toda a gente anda a pregar que é contra a Barbie, que me abriram o apetite de vê-la. Anda para aí uma guerra de pastores contra a Barbie. Antigamente a Barbie era para as meninas, agora não sei para quem é. Mas tudo bem. Eu não estou a dizer que a Barbie é boa, que o filme é bom, mas vou vê-lo, só por causa do que andam a dizer. Que é para ver se dou razão. Anda aí tudo preocupado que as crianças vejam a Barbie, mas não se preocupam com o que elas veem no telemóvel. Com o que elas fazem uns com os outros. Não se preocupam com os relacionamentos errados que andam na escola. Sabe onde é que começa a educação, meu amado? É dentro de casa. E não é à porrada com os filhos, é com amor. A gente brinca, mas é assim que se ensina aos filhos. É assim. Não é, olha, não estás com aquele que tem ar de gay. Olha, irmão, se ele é gay, deixe-o ser. O problema é dele, ele vai ganhar alguém para Jesus. Ou o teu filho não é luz. Ou é igual a ele e não sabes. Aquele é ladrão. Então, olha, ele vai ganhar o ladrão para Jesus. Jesus ganhou um bandido na cruz. Na hora da morte. Foi ou não foi? Não humilhe o defeito do outro. Ajude-o a sair do defeito. Com amor. Isto é ser igreja, irmãos. Igreja não é o meu filho, não sai com aquela escória. Mas vai estar com ele na escola. Ou você acha que nas casas de banho não acontece nada? Ou acha que o seu filho e a sua filha, se quiser ter sexo, não vai ter onde ter sem estar na tua casa? Ensine o seu filho no caminho em que deve andar. Porque quando chegar a velha, ele não se vai esquecer dele. E se ele pecar, ajude-o a libertar-se do pecado. Não o expulse de casa. Eu não tenho filhos gays, pelo menos que eu saiba. Mas se tivesse, ia amá-lo, ia cuidar dele, ia ajudá-lo. Se eu não tenho filho ladrão, mas se eu tivesse, ia ajudá-lo a não ser ladrão. Porque já bastou o meu pai ser ladrão. Porque eu tive um pai que era ladrão. Mas eu não sou. Alguém aqui teve um pai bandido? Levanta a mão se alguém teve. Eu tive. Levanta a mão. Olha, somos os eleitos. Vocês todos têm pais muito bons. Eu não. Queridos, a igreja é o lugar para curar as pessoas, não para criticá-las. Deixa a palavra. Você não acha que aquilo que ouvimos é suficiente para nos pôr no carreiro? Se não vais pela palavra, não vais de maneira nenhuma. É porque não queres. Deixa cada um seguir. Mas ouve, se queres bênção, olha para o teu líder. Se ele falhar, ajuda-o. Ouça com atenção, ajuda-o. Se vires o teu irmão ao lado a falhar, ajuda-o. Olha para Jesus, que é o único que não falhou. Aprende com os exemplos da Bíblia para alcançares vitória. E tu que és jovem, olha, jovenzinhos, cuidado com o excesso de confiança. Porque por causa de excesso de confiança, abuso de confiança, se estraga muita gente. Hoje começa-se com a bebida, amanhã é com a droga, no outro dia é com experiências sexuais, e no outro dia é tudo e depois já não queres mais Deus na tua vida. Cuidado, Nuno, se o Nuno pudesse subir aqui, ele não era crente quando andou na droga, eras? Mas ele sabe como começou. Alguém o levou para a droga, foi ou não foi? O amigo que era amigo dele enfiou na droga. Eu também fumei droga, não entrei nas drogas duras, mas também me droguei. Saí de casa com 13 anos, porque não tive uma influência familiar boa. A minha mãezinha, ela estava na igreja, mas infelizmente não soube ajudar-me. Casou com um homem que era uma besta. E isso estragou a nossa relação. É a minha história, não é a tua, é a minha. Não culpa a minha mãe. Não culpo o meu pai que está morto, que já morreu. Não culpo ninguém. Mas um dia Jesus agarrou-me. E transformou-me. Eu não valia nada. Eu hoje já estaria morto. Com 14, 15, 16 anos já fumava 2 maços de cigarros por dia. Estaria morto. Ainda hoje tenho vestígios do tabaco nos pulmões. Ao fim de tantos anos. 40 anos quase. Queridos, nós temos que entender o que é ser igreja. E se tu queres a bênção de Deus, põe os teus olhos em Jesus. Põe os teus olhos na tua casa, que é esta.
e busca Deus com todo o teu coração. E vamos ser corpo. Corpo significa todos juntos e unidos, ligados pelos nervos, pelos ossos, por tudo, de tal maneira que ninguém pode destruir um corpo. Vamos ficar. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a oração que tu precisas de fazer. Fecha os teus olhos. E diz: Deus, em primeiro eu quero pedir perdão dos meus pecados. E se tu te lembras quais os pecados que machucam a tua vida, começa a dizê-los. Declara: Pai, perdoa-me este pecado. Liberta-me desta situação. Ajuda-me, dá-me vitória. Não tenhas vergonha. Talvez o teu pecado seja menos aceito socialmente que outros. Olha, meu amado, não pares de orar. Deixa-me dizer-te, tão pecado é mentir como é ser homicida. Tanto leva para o inferno um homicida como leva para o inferno um mentiroso. Mas o pecado da mentira é aceite. Parece que não é tão grave. Mas a Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. Não importa qual é o teu pecado. Jesus está aqui em espírito e em verdade para te libertar de todo o pecado. Pai, em nome de Jesus, olha para cada um de nós, Pai. E aqueles que online ouvirão esta pregação, tu possas trazer cura, libertação e restauração. E tal como Eliseu não tirou os olhos de Elias, eu também não quero tirar os olhos de Jesus. Porque é olhando para Jesus, é olhando para ti, Pai, que eu alcance vitória, alcance libertação. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nos ajudes a ser esta igreja apaixonada, cheia do teu Espírito, unida como tu queres, para que a tua glória se manifeste em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.